Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação, ele é gravado no dia 15 de junho de 2023, período, não exatamente esse dia necessariamente, mas esses dias em que se completam 10 anos das assim chamadas Jornadas de Junho de 2013, aquelas em que milhares de pessoas, se não milhões, a gente sempre tem dificuldades em fazer esse tipo de conta, foram às ruas, a gente poderia assim dizer, nas mais variadas cidades brasileiras, começa nas grandes capitais, num protesto contra o aumento do preço dos transportes, demandando tarifa zero, demandando melhoria das condições na mobilidade urbana, mas rapidamente esse é um movimento que se espalha para uma série de outros temas e que também acaba, acho que esse é um dado muito interessante do que aconteceu naquele momento, ele acaba também abarcando grupos muito diferentes daqueles que estavam inicialmente no movimento. Eu gosto de vez em quando falo disso, de fazer uma brincadeira, um trocadilho, dizendo que o MPL pariu o MBL. E acho que isso talvez resuma um pouco o que eu estou pensando aqui quando eu estou falando que se abriu demais. Começa com o movimento por transporte liderado por jovens ligados a setores da esquerda e, de repente, você tem ali entrando na sequência do que foram aquelas jornadas iniciadas em junho, mas que não pararam em junho de 2013, a entrada de outros grupos, inclusive desse que a gente poderia chamar aí de uma nova direita com os seus diversos subgrupos. Enfim, o que a gente pode entender do significado daquelas jornadas? Por que elas aconteceram naquele momento? O que elas deixaram para o período que veio depois? Como é que elas ajudam a entender todo esse processo de mudança e de crise política, inclusive, que o Brasil enfrentou no período subsequente? Enfim, para tentar entender esse problema, eu tenho aqui hoje um convidado super especial, que é o professor Breno Bringel. O Breno, ele é sociólogo, é professor do IESP da UERJ, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ele vem estudando, não só junho de 2013, o que ele já faz há 10 anos, desde que esse movimento eclodiu lá nas ruas das grandes cidades brasileiras. Mas ele estuda já há bastante tempo movimentos sociais, o ativismo, inclusive depois ele pode até detalhar um pouco para a gente. Tem um projeto especificamente voltado a entender esse fenômeno, das jornadas de junho, daquilo que se lhe seguiu, que veio desenvolvendo junto com várias outras entidades, várias outras universidades ao longo desse último período. Enfim, não vou aqui me alongar demais, eu vou primeiro agradecer ao Bruno por ter topado fazer essa conversa, vou dar a ele as boas-vindas e começo com uma pergunta mais aberta, uma pergunta mais geral. Breno, você podia explicar para a gente o que efetivamente junho de 2013 significa numa pegada mais geral? Por favor. Uhum. Bom, olá, Cláudio, olá a todas e todos que estão nos escutando. Prazer enorme estar aqui conversando contigo, com todas e todos vocês, nesse, formato que eu acho muito interessante, que a gente tem um pouco mais de tempo para poder discutir e aprofundar nos debates, Bom, o que foi junho? É a grande pergunta, Para começar, eu poderia dizer que junho foi um acontecimento heterogêneo, diverso, que marcou uma conjuntura crítica no Brasil e supôs o início de um ciclo de protestos de alta intensidade que desafiou um ciclo político mais amplo que havia reinado no Brasil nas últimas décadas, nas décadas prévias, que foi o ciclo político da Nova República. Desde 2013, 2014, eu tenho sustentado, Cláudio, essa tese, essa hipótese, de que junho de 2013 foi, de fato, um ciclo de protestos de alta intensidade, um ciclo, vamos dizer assim, curto no tempo, porque os ciclos de protestos costumam ser curtos no tempo, eles não duram mais de semanas ou meses no máximo,
porque é muito difícil você manter a efervescência social nas ruas durante muito tempo, mas ele coincidiu com uma crítica profunda do ciclo político, esse sim, de médio prazo, que reinava no Brasil por mais tempo, vamos dizer assim, umas 3 décadas mais ou menos, onde nós tínhamos, de fato, atores consolidados, nós tínhamos instituições, nós tínhamos uma dinâmica de agendas políticas que, bom, mais ou menos, né, embora tivéssemos alternância no poder, sempre estavam aí na agenda, digamos, comum dos partidos, dos movimentos, dos sindicatos, e esse ciclo político mais amplo foi colocado em xeque, foi criticado de forma profunda em 2013, né? Então, nós temos uma coincidência curiosa nesse sentido entre um ciclo de protestos que põe em xeque esse ciclo político e produz o que eu tenho chamado, também desde 2013, de uma abertura societária. Porque junho de 2013 não foi um movimento social, foi um movimento societário. E essas são duas coisas, acho que diferentes, e é importante a gente fazer essa diferença, né? Uma coisa é um movimento social, tal como a gente entende, como uma organização, com uma identidade relativamente bem definida, uma organicidade, com uma duração no tempo, e podemos pensar em vários, obviamente, movimentos sociais existentes no Brasil ao longo das últimas décadas, com formatos e ideologias distintas. Mas o que eu estou chamando de movimento societário é algo que transborda o movimento social. É quando as pessoas saem às ruas, inclusive indivíduos, coletividades que não costumam se mobilizar, não costumam participar de protestos. Normalmente isso acontece raras vezes, não é muito habitual. Nós temos grandes movimentos da sociedade que não são exatamente movimentos sociais. Os movimentos sociais também estavam lá em junho, mas então junho para mim foi um movimento societário. Foi um movimento da sociedade muito mais amplo, por isso também muito mais heterogêneo, diverso, plural, e às vezes com coexistências nas mesmas praças, nas mesmas ruas, nos mesmos espaços, de atores, inclusive antagônicos, que compartilhavam o mesmo espaço, embora não compartilhassem os mesmos motivos pelos quais estavam ali, né? Então, junho de 2013 foi tudo isso e foi um momento de catarse. Foi uma explosão social, foi um momento em que havia uma grande energia social, uma dinâmica de experimentalismo político, acho que muito grande, no Brasil, e que abriu, de alguma maneira, os cenários da conflituosidade da política. Os rumos não estavam dados ali, realmente. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Pensar o que, a despeito da heterogeneidade, havia ali uma certa sensibilidade compartilhada de que, enfim, de indignação, de que as coisas não estavam bem, a despeito dos diagnósticos fossem muito diferentes, né? Agora, você falou em movimento, nem movimento, né? Você falou em abertura societária, né? Uhum. Pensei aqui, logo que você colocou isso e contrapôs essa ideia, a ideia de grupos organizados que já estavam habituados a ocupar a rua, né? Quer dizer, a gente teve sociedade, mas não teve, digamos, sociedade civil. Dá para pensar algo nessa linha, mais ou menos? Eu acho que nós tínhamos tudo, tinha sociedade civil também, mas tinha a sociedade em peso, ou seja, tinha muitos indivíduos, né? Redes de afinidade, pequenos grupos, que não é exatamente sociedade civil organizada, não são movimentos sociais, mas que foram para a rua, né? E não foram para a rua iniciais, exatamente. Porque aí é importante a gente diferenciar um pouco o início do mês de junho e o que foi a sequência do ciclo de protestos, né? O mês de junho começou com movimentos iniciadores, que são movimentos sociais mais consolidados, organizados, que foram puxando protestos, inclusive com pautas no começo, bastante, digamos, à esquerda e de democratização da sociedade, da política, principalmente o MPL, mas não era de fato o único movimento, né? Acontece que, de fato, havia essa pujança de vários movimentos sociais organizados, saindo às ruas e se reorganizando no Brasil, inclusive antes de junho de 2013. E esses foram os movimentos que iniciaram, sobretudo o MPL, né, as jornadas. Poderia ter dado em nada e poderia ter ficado um movimento restrito a alguns protestos do MPL ou de algum bloco ou coalizão de movimentos sociais, mas não foi isso que aconteceu, né? Acho que nós tivemos uma confluência, obviamente, forte entre repressão, mediatização
E difusão generalizada dos protestos que não ocorreram simplesmente por motivos internos, mas por ressonâncias internacionais de um ciclo de protestos mais amplos no mundo. Junho é parte de uma geopolítica da indignação global. E junho, se a gente olhar para o junho como um acontecimento em si, ele tem muitas características semelhantes ao que nós tivemos. Esse eu acompanhei anos antes também do movimento dos indignados, por exemplo, né, na Na Espanha, Espanha. do Occupy Wall Street nos Estados Unidos, do movimento das praças também no Egito, em outros países, né, do norte da África. Tem características muito semelhantes entre todos esses movimentos, e junho também é parte disso. Mas se não fosse essa triangulação, digamos assim, entre repressão, que gera mais indignação e gera mais mobilização, uma grande mediatização, não só a mediatização dos meios de comunicação e da grande mídia social, mas de uma nova dinâmica de mediatização dos protestos, que está relacionada também à própria capacidade dos manifestantes cobrirem as mobilizações e viralizarem pelas redes sociais, com narrativas distintas e podendo usar as redes digitais, as mídias digitais, como não se podia antes dessa magnitude, né? Também convocando, também chamando mais pessoas, mas também visibilizando no começo, uma realidade que os meios de comunicação hegemônicos, a mídia hegemônica não estava, de fato, olhando para isso, até que entrou, né? E entrou de uma maneira, claro, bastante enviesada inicialmente, criminalizando, até que mudou, deslocou o discurso a outra narrativa, na qual se dividiu entre os bons e os maus manifestantes, entre aqueles que faziam baderna, os vândalos que queriam depredar, e foram construindo essa narrativa entre os maus e os bons manifestantes, que eram aqueles que tinham bandeiras, obviamente, mais afins à questão da luta contra a corrupção, da luta contra o PT, né? E, enfim, poderíamos localizar de alguma maneira mais com bandeiras mais à direita e que foram adotadas pela grande mídia, né? Então, o junho, nesse início, teve esses movimentos iniciadores, mas depois então teve movimentos derivados. E os movimentos derivados não é exatamente movimentos. Eu não sei se eu estou de acordo com aquilo que você falou no início, Cláudio, de que o MPL pare o MBL, mas o que acontece é que existem movimentos derivados que aproveitam a janela de oportunidades que foi aberta por essa conflituosidade, por esse ciclo de protestos, e entram no vácuo, né? Então, o que eles aproveitam, na verdade, é o cenário de abertura societária. E esse cenário de abertura societária, de fato, permitiu que muitos outros atores fossem entrando em cena e depois disputando sentidos, não só das mobilizações em si, mas do pós-junho, dos acontecimentos posteriores a junho, né? Aliás, deixa eu pegar um pouco essa tríade que você mencionou há pouco, para pegar, porque você falou de várias coisas agora que eu acho que seria interessante tentar puxar cada uma delas. Primeiro, vou pegar o elemento da repressão, né? Que você mencionou. Há um fato que, pelo menos na minha percepção, parece que foi um fato muito marcante, que foi aqui em São Paulo aquela duríssima repressão feita aos manifestantes na Rua da Consolação, né? Os manifestantes subiam ali a Rua da Consolação, no sentido da Avenida Paulista, e de repente eles são bloqueados pela polícia militar, que parte violentamente para cima deles. É um negócio assustador. Inclusive, se não me engano, foi nesse momento que se atingiram, inclusive, jornalistas com bala de borracha. Uma jornalista que eu cheguei até depois a conhecer levou um tiro de bala de borracha no olho. Foi um negócio horroroso. E parece que depois daquilo dá uma virada. Né? Parece que é depois daquilo que, digamos, engrossa o movimento. E aí o que eu ia te perguntar é: a repressão foi um fator fundamental aí para entender justamente o início dessa abertura societária? Porque a minha impressão é que o movimento engrossa e entram atores que não eram aqueles que estavam inicialmente puxando o movimento, justamente depois dessa repressão. A primeira impressão que dava naquele momento é: puxa, o movimento conseguiu solidariedade. Talvez, mas aí você começa a ver que os que entraram são talvez muito diferentes e com pautas até antagônicas aos que estavam no começo, o que deixa a gente muito confuso sobre o significado daquilo. Como é que a gente pode entender, não necessariamente só a consolação, eu estou falando porque esse me parece foi um fato Uhum. muito marcante, por eu que moro em São Paulo, mas imagino que a repressão favorece essa virada do movimento, depois tendo manifestante que vai lá e tira selfie com a polícia militar, um negócio maluco, né, em relação ao que aparece no começo.
É. Não, esse é um bom ponto, porque de fato, eu acho que teve um papel duplo da repressão em 2013, né? Em um primeiro momento, a repressão gerou, sobretudo essa repressão do dia 13 de junho, que foi uma repressão totalmente descontrolada, né? Foi muito, muito forte. Ela gerou uma onda de indignação muito forte e ela gerou um efeito de difusão dos protestos. Então, os protestos foram se difundindo, tanto geograficamente, de um lugar para o outro do Brasil. Toda cidade do Brasil começou a chamar protestos, inclusive pequenas cidades. Junho de 2013 foi muito nacional nesse sentido, ele foi muito capilarizado no país inteiro. Era muito interessante isso, porque nós estávamos acostumados no Brasil a ter protestos, os ciclos protestos de grande intensidade, né, que eram muito concentrados nas capitais ou em algumas cidades mais importantes, etc. Em 2013, eu acho que nós podemos dizer, talvez sem nenhum problema, que foi o ciclo de protesto mais capilarizado em termos de difusão geográfica da história do Brasil. Todas as estados do Brasil, todas as cidades médias tiveram protestos, inclusive algumas cidades pequenas. Foi muito impressionante isso. E esse efeito de difusão, ele se deve em boa medida à repressão, à indignação com a repressão, mas teve um outro efeito de difusão da repressão, que foi o efeito não de difusão não geográfico, mas de difusão para outros setores da sociedade, que não eram esses setores, digamos, mobilizados, setor, vamos dizer assim, o campo movimentista que já estava na rua antes. Então, isso permite abrir e mudar um pouco o caráter das jornadas de junho, né, nesse momento, expandir, mas ao mesmo tempo fazer com que ela fosse ganhando esses outros sentidos, digamos assim, né, muito mais heterogêneos, às vezes mais conservadores, que não estavam no momento inicial. Mas no final, já mais para o final de junho, foi aparecendo outro efeito da repressão, que não é o da difusão e o da onda de indignação e de solidariedade, mas um efeito da repressão como forma de criminalização muito forte de determinados grupos de manifestantes e de ativistas. E nesse sentido, junho se fecha, o junho em si, digamos assim, né? Ele se fecha com uma onda muito, muito forte de criminalização de ativistas, de protestos, de manifestantes em várias cidades do Brasil. Nós temos o caso conhecido dos 23 ativistas que foram presos no Rio de Janeiro, depois foram equiparados a grupos criminosos, de organizações criminosas. A Nós turma da tivemos Sininho. a turma da Sininho e outros, né, que foram de fato presos nesse momento. E se a gente pensar quem foi criminalizado, foram os grupos, digamos assim, mais à esquerda, né, que estavam mobilizados, sobretudo grupos mais autônomos, coletivos, anarquistas, libertários. E esse processo foi um processo que seguiu de maneira muito forte pós-junho, né, no pós-junho. Foi um processo que a gente não pode entender sem a dinâmica de militarização da sociedade, de militarização da vida, de securitização que foi tomando conta do país, inicialmente pela desculpa, digamos assim, da Copa do Mundo no ano seguinte, né, em 2014, das Olimpíadas em 2016, mas que depois foi tomando conta, de fato, de uma maneira muito assustadora, né? A gente pensar quando o Rio, por exemplo, é declarado estado de alerta, de exceção, e as tropas nacionais chegam no Rio de Janeiro, e como se começa a haver digamos, uma dinâmica de equiparação de muitos movimentos sociais a grupos criminosos, enfim, um processo que destruiu literalmente a vida de muitos ativistas, em termos jurídicos, legais, também psicológicos, né? E essa foi uma outra face, digamos assim, da repressão, já mais para o final de junho, que aconteceram, então, as duas coisas, né? Em momentos distintos do mês de junho. Agora, você falou da repressão, a outra coisa é a mediatização, né? A terceira era justamente a difusão, né? É, O terceiro pé aí dessa trinca que você levantou há pouco. é, Agora, a mediatização é muito interessante, né? Porque você tem, por exemplo, o surgimento da mídia ninja, né? Naquele contexto, que pega vários desses vídeos produzidos pelos próprios manifestantes e os difunde de maneira muito mais ampla. Até ouvi esses dias um outro podcast, né, tratando dessa questão, uhum, em que uma das lideranças ali do movimento de junho, essa pessoa ela fala o seguinte: olha, o que ajudou muito a difundir no começo foi o fato de que os algoritmos
do Facebook, de outras redes sociais, parece que ainda não estavam treinados para simplesmente devolver mais do mesmo para as pessoas, né? Mais do que elas sempre consomem. E aí acabou irradiando muito mais do que talvez teria acontecido se ocorresse depois, né? Um outro dado que também, puxando aqui um pouco pela memória, isso para mim foi É. muito marcante também. Lembro que uma manhã ali, escutando, fazendo café da manhã, escutando a rádio logo cedo, e aí ouço o Arnaldo Jabor, né, que era uma figura insuspeita, que tinha descido sarrafo no movimento nos dias anteriores, de repente ele começa a elogiar o movimento. Aí eu falei, pera um pouco, algo está acontecendo, porque esse cara mudou de posição radicalmente, né, de ontem para hoje, né? É. Ou seja, teve uma. A mídia tradicional começa a ter gente ali insuspeita, nesse sentido que eu acabei de colocar, que muda de posição, e a mídia não É. tradicional tem uma força que talvez não tivesse em outros momentos, né? Eu acho que é interessante pensar esses dois movimentos coexistindo, né? Porque, de fato, por um lado, a grande mídia ela desempenhou um papel fundamental ali enquanto ator político mesmo, que tentava disputar, moldar os discursos, influenciar as opiniões da sociedade, né? Sobre o que era junho de 2013. E essa mudança de opinião do Jabor ali ao vivo, quase, ela virou meme, né, na hora, porque de fato foi uma coisa hilária, mas que permitiu, que foi um termômetro do deslocamento do discurso da grande mídia inicial sobre junho, visto como uma ameaça, digamos assim, né, para depois uma leitura, um olhar sobre junho como oportunidade, como, que bom, né, as pessoas estão saindo às ruas, e começaram aquelas coberturas ao vivo das manifestações, retransmitindo os protestos. Olha só a crítica à PT, olha só a crítica à corrupção, olha também os bons e os maus manifestantes. Há muitos estudos, pesquisas interessantes sobre o tratamento que o jornalismo formal também, a grande mídia, deu a junho de 2013. Há um notável viés nas coberturas da imprensa nesse sentido. E os resultados de muitas dessas pesquisas é interessante porque eles mostram que, de fato, a grande mídia acabou convocando a direita para as ruas no pós-2013, sobretudo, né? Mas aí eu acho que tem um ponto interessante para a gente pensar. A mídia foi um ator político de fato relevante aí. Então, por que não dizer, então, que a direitização do país, posterior a 2013, tem mais a ver com a grande mídia, tem mais a ver com outras coisas que não com 2013 como tal? Porque hoje a gente está vivendo um moralismo enorme, todo mundo quer pôr a culpa em 2013, e a questão não é a culpa de 2013, é como os atores reagem quando são interpelados a esse acontecimento crítico, essa conjuntura crítica. Esse exemplo que a gente está dando é um exemplo, eu acho que interessante para ver isso. A mídia jogou um papel aí nessa direitização, né? Nessa chamada da sociedade. Então, bom, vamos colocar na conta da grande mídia, em vez de pôr na conta de Dos 2013, ativistas. e em vez de pôr na conta dos ativistas, porque eu acho que parte da dificuldade que nós temos para ler junho de 2013 ainda, hoje reside em que boa parte do debate público sobre o tema continua reproduzindo a narrativa que a grande mídia criou, construiu sobre 2013, né? Então, essa, de fato, é um lado da moeda. Por outro, tem isso que você mencionou antes. Acho que é interessante a gente pensar esse papel da mídia alternativa, do mediativismo na jornada de junho, de forma mais ampla, né? Nessa mediatização mais generalizada dos protestos. Acho que os protestos, eles foram de fato acompanhados ao vivo por meios independentes, a Mídia Ninja é um deles, mas surgiram muitos pequenos coletivos de mídia ativistas, né, que foram acompanhando os protestos, fazendo retransmissões, fazendo coberturas, tentando trazer outras narrativas sobre junho de 2013, tentando buscar um contraponto, de fato, com essa narrativa dos meios hegemônicos das grandes mídias, né? E aí o uso massivo dos celulares, a forma de pensar a difusão das informações, a construção desses processos comunicativos assim mais descentrados foi muito interessante, né? Muitas vezes eram os próprios mídia ativistas que denunciavam a repressão, por exemplo, né? E eu acho que tudo isso somente reforça a importância, claro, da agenda de democratização da mídia, da comunicação, mas também é interessante pensar que esse processo que aconteceu em junho, ele continuou em alguma medida, ele está associado a um padrão histórico de comunicação popular no Brasil. Ele tem antecedentes em outros lugares do mundo, sobretudo no movimento anti-globalização dos anos 90, no qual surgem grupos com perfis muito parecidos que diziam, já que nós queremos
ser contra a mídia, sejamos nós mesmos a mídia, né? E vamos cobrir, vamos fazer, vamos criar. E é interessante pensar o como esse processo nos últimos 10 anos de pulverização, de descentralização da informação, da comunicação, também eu acho que está associado em alguma medida a esse questionamento da mídia hegemônica que foi muito forte aí naquele momento, né? Ou seja, tantos blogs hoje, tantas pequenos coletivos que estão trabalhando a questão da informação, da comunicação. Nós não tínhamos isso no Brasil com essa magnitude antes. É interessante, você falou esse negócio, não dá para ficar culpando, né? Pelo menos quem É, começou, né, 2013, e eu pensei, se eu fosse fazer uma epígrafe para isso, eu pensaria na frase do Marx, né? Os homens fazem história, mas não a fazem como querem, né? Quer dizer, não é porque o pessoal começa um processo que necessariamente vai conseguir saber exatamente o que vem depois, ou controla, né, o que vem depois. totalmente. A gente está vivendo hoje, Claudio, uma série de releituras dos 10 anos, a partir da efeméride dos 10 anos de 2013, de releituras sobre junho, que, no fundo, são disputas políticas muito fortes, né? Que estão tentando, me parece, marcar uma posição sobre junho de 2013, mas com entendimento muito míope, muito simplista em termos analíticos, né? Acho que tem uma série de teses muito problemáticas, equivocadas, que estão circulando aí no debate público nas últimas semanas. Tese de que junho de 2013 gerou o fascismo no país. Antes de ontem saiu um número especial dessa revista da Perseu Abramo, acho que é Foco, né, o título, que colocava isso na capa. Junho de 2013 gerou o fascismo no país, uma revista que, enfim, né, poderia apresentar uma pluralidade de vozes, inclusive dentro do PT, sobre junho de 2013, porque eu acho dentro do PT, inclusive, uma certa pluralidade de perspectivas sobre o que é 2013, mas não, colocou a leitura mais tosca sobre junho de 2013 ali, e colando de quase como se antes de 2013 o Brasil vivesse um mundo de mil maravilhas, né? Não tínhamos nenhum problema, etc. Outra tese muito problemática é a tese que tem circulado bastante nos últimos anos e agora tem sido retomada nesses últimos dias, de que 2013 é fruto da guerra híbrida, do intervencionismo imperialista internacional, etc., né? E acho que é uma paranoia conspiracionista terrível isso. A gente, obviamente, não pode negar que há interesses de muitos think tanks, que há interesses de muitos grupos conservadores e, sobretudo, grupos bastante reacionários e novos grupos liberais de financiar, de fato, grupos de direita no Brasil e em outros lugares do sul global. Isso vem, sobretudo, dos Estados Unidos, né? Mas junho de 2013 não é fruto disso. Assim, se a gente tem que pensar uma ressonância de 2013 em termos internacionais, eu acho que é muito mais essa ressonância do que eu disse antes dos protestos da indignação pelo mundo, assim, né? Todas essas revoltas que começam no mundo árabe, na Tunísia, depois na Jordânia, no Iêmen, no Egito, e que vão compartilhando essas características, como eu disse. Todas elas são muito heterogêneas, todas elas têm esse elemento de desconfiança e de rejeição dos sistemas políticos, todas elas, de alguma maneira, rejeitam os atores políticos estabelecidos, digamos assim, na cena política. Todas elas, de alguma maneira, têm uma crítica muito forte às lideranças formais, um certo cansaço da população com a classe política, e também uma coisa que a gente tem que ler em termos de pós-crise global de 2008, no momento em que as condições de vida das pessoas começaram a deteriorar muito, né? E isso gerou mal-estar em muitos lugares também, né? Então, acho que em termos internacionais, claro, tem algo disso, e tem algo que normalmente não aparece nos debates, que é uma profunda transformação do ativismo contemporâneo. A gente tem que fazer uma leitura mais social da política para entender isso. E isso tem a ver com a mudança das formas e das dinâmicas de sociabilidade militante, das formas de organização, da mediação política, da forma através da qual hoje são convocadas as manifestações, os protestos, que não é a mesma coisa como se fazia 10 anos, 20 anos ou 30 anos atrás, né? Então, hoje nós temos um ativismo que é muito mais descentrado, e nesse sentido, todas essas mudanças, elas são fundamentais para a gente entender
como Junho se forjou dessa maneira e não de outras, como se compartilha esses elementos, né? Então, acho que a gente tem que problematizar essas teses problemáticas, equivocadas que estão rolando, outras que fazem uma relação de uma causalidade muito simplista entre junho de 2013 e o bolsonarismo, sem ler o processo político, porque eu acho que o que a gente tem que ler é a dinâmica do processo político, né? A gente não precisa de culpa, precisamos de boa sociologia política para entender Perfeito. como se produz o processo político, né? Então, todas essas são leituras que estão em disputa aí e que me parece que só um olhar um pouco mais, enfim, complexo e menos polarizado, digamos, para junho permite a gente avançar, né? Aliás, já que eu falei do Marx, dessa ideia, né, de fazer história, mas não fazer do jeito que se pretende, pegando um outro porquinho aqui da sociologia, daria para a gente dizer que. E aí, para entrar numa brecha que seja um pouco, nem tanto essas teses conspiracionistas, né, ou de encontrar culpados, estabelece relações de Uhum, causa e efeito muito simplórias, mas, digamos, perceber certas convergências, ou, daí o outro porquinho, afinidades eletivas, né? uhum. Será que, de repente, essa abertura societária que você apontou, que ocorre nesse momento, por conta dessa nova sociedade que está presente nos mais diversos lugares do mundo, tanto que ocorrem fenômenos parecidos em diversos lugares, com uma série de similaridades, inclusive do ponto de vista da multiplicidade de pautas, multiplicidade de atores, da forma de mobilização, etc. Dá para dizer que não é que 2013 criou o fascismo brasileiro, mas daria para dizer que 2013 abriu uma porta que permitiu a entrada de um ator que antes não tinha muito por onde entrar e que ali achou uma oportunidade, daí eu estou pensando em afinidade eletiva. Faria mais sentido pensar nesses termos? O que você acha disso? Assim, eu acho que a questão talvez fundamental seja pensar numa abertura de, vamos dizer assim, de janelas de oportunidades políticas que junho de 2013 de fato constrói, né? Ali, eu acho que todos os atores que estavam em cena foram interpelados e por isso que eu acho que junho é tão relevante até hoje, porque ninguém passou desapercebido ali. Todo mundo teve que se reposicionar ou dizer algo, assim. Claro que os mais afetados foram quem? O Partido dos Trabalhadores, porque estava no governo, e a centro-direita, digamos assim, mais convencional, mais clássica, o Centrão, o PSDB, o PMDB, ou seja, os atores políticos que haviam dominado a nova República. De alguma maneira, é isso que estava em jogo ali. E é muito interessante, alguns anos atrás eu sugeri esse paralelismo, assim, de que quando começam digamos, as lutas contra a ditadura, pela redemocratização política no Brasil nos anos 70, né? Final dos anos 70, começo dos anos 80, todas aquelas lutas, né? Aqueles movimentos que estavam ali em plena efervescência para mudança, para redemocratização política no país e que impulsa, de fato, com muita força até o processo constituinte, tá, direta já, etc., né? Todos aqueles atores que entraram em jogo ali, se a gente pensar os ditos novos movimentos sociais ali, dito novo sindicalismo, partidos novos que emergiram ali, a gente está falando o quê? Do PT, do MST, da CUT, daquele campo popular democrático que emerge de fato com força naquele momento no Brasil, e eles se veem como os novos atores. Esse discurso da novidade, eles se viam como os novos, diziam tudo que estava antes, aquela coisa do populismo, do velho sindicalismo, tudo era o velho, a gente tinha que acabar com aquele negócio, não é? Isso era um discurso que se construía a partir desses atores nos anos 70, nos anos 80. Tanto que, Hoje, até desculpa, o termo que se usava para tudo era novo, novo sindicalismo, era novos novo, por isso que movimentos eu estou usando a sociais, ideia de né? novo. E Por isso que ainda eu estou veio a usando nova república, né? exato, por isso que eu estou usando essa ideia de novo. Então era o novo contra o velho. Agora, se a gente quiser fazer um paralelismo em 2013, os novos atores que estavam emergindo em 2013 estavam dizendo: vocês que eram os novos 30, 40 anos atrás, envelheceram. São os velhos agora. Então, dentro dessa interpelação tão forte que se fez por isso que eu faço o paralelismo entre
o ciclo de protestos de junho e o ciclo político da nova república, esses atores envelheceram, foram fortemente interpelados e eles foram escanteados, foram colocados, digamos, contra a parede e eles tiveram que reagir, reagiram de maneiras diversas. Em geral, reagiram muito à defensiva, e o Partido dos Trabalhadores foi entrando numa deriva, me parece que mais pragmática e mais conservadora. Tudo isso foi empurrando, digamos, esses atores a uma lógica mais defensiva no sentido político, né? De não criar novas agendas, mas de ir reagindo às agendas que iam surgindo. E nesse sentido, a janela, como os movimentos mais críticos de junho foram reprimidos, de fato, foram criminalizados, aquilo que era os movimentos que traziam agendas que renovavam, que reoxigenavam as políticas no âmbito nacional. Então, claro, digamos, essa direita mais radical, ela entrou ali com a chave, né, de interpretação e com força política e econômica, obviamente, e começou a crescer muito nesse sentido, né? Então, acho que teve um pouco esse efeito de uma leitura de uma janela de oportunidades políticas favorável por parte da direita mais radical, e de fato foram construindo isso, né? Foram sedimentando esse junho, porque eu acho que tem uma primeira temporalidade de junho, que é a catarse, o junho como catarse, depois tem uma segunda temporalidade, que é, digamos, a decantação, vamos dizer assim, pós-junho, né? A gente já não tem essa coexistência tão heterogênea nas ruas, já começamos a ver, bom, um pós-junho no qual, inicialmente, não há muita direita na rua, a verdade é essa, o pós-junho, em geral, 2014, fundamentalmente, ele está mais marcado por manifestações de esquerda do que por manifestações de direita. Isso é Isso, interessante, desculpa, a isso gente até a lembrar. eleição, até a Copa do Mundo, mais ou menos, ou não vai ter Copa, esse tipo Até de a coisa? Copa, porque são movimentos que estão pensando a moradia, estão pensando a educação, estão pensando. Assim, a gente teve muitas ocupações das câmaras municipais em diferentes lugares. A gente teve as greves de professores, a gente teve um fortalecimento de muitos movimentos sociais, LGBTQI+, movimentos estudantis, movimentos negros, feministas, movimentos de bairros, que, de fato, ali no pós-2013 imediato, bom, continuavam, né? Digamos, com uma agenda de democratização da política, de democratização da sociedade, mas com um trabalho que não era nacional, não era de incidência na política nacional, era um trabalho mais territorial, um trabalho mais local. E nós tivemos frutos, inclusive, institucionais interessantes. Por exemplo, se a gente pensar em iniciativas como mais locais também, no caso de Belo Horizonte, o pós-junho de 2013 foi marcado por iniciativas muito interessantes, como a criação do Muitas, da Gabinetona, toda essa ideia dos mandatos e mandatas coletivas que hoje foram se espraiando pelo Brasil, é uma novidade pós-junho de 2013 isso, né? Então, tem esse momento e tem, claro, depois uma força muito grande da polarização eleitoral de 2014. Essa eleição foi muito importante, porque, na verdade, as eleições de 2014 aí entram, né, de cheio na coisa antipetista, anticorrupção, etc., e começam, a partir daí, tentar reeleger Junho de uma maneira um pouco mais conservadora, né? E aí é só aí que vem, de fato, vem para a rua, que surge depois do MBL, etc., né? E ainda tem uma disputa, porque 2015 e 2016 também tivemos as ocupações dos secundaristas, mas aí, bom, claro, já era uma direita nas ruas muito mais organizada, convocando suas manifestações, etc., e manifestações na rua que não era desses movimentos mais autônomos, desses movimentos que demandavam uma radicalização da democracia, mas manifestações mais defensivas, reativas do campo petista, né, que já eram em defesa da presidenta Dilma ou coisas assim. Então, acho que a gente teve um momento da catarse, um momento da decantação, que é esse momento já que as coisas vão se separando, e um movimento depois, acho que um momento de sedimentação, no qual a gente vai entendendo a processualidade sociopolítica de uma maneira mais ampla. E eu acho que aqui é uma coisa importante pensar que toda essa série de acontecimentos que foram fazendo com que a política brasileira parecesse uma espécie de série de Netflix com tantos acontecimentos bombásticos que a gente acompanhava a coisa, não sabia, já aparecia um personagem, no dia seguinte já aparecia, já vinha outra bomba, etc. Bom, a gente não pode ler isso em chave
de uma causalidade simples entre um acontecimento e outro, a gente tem que entender a processualidade com suas contingências, com suas relações de poder, né, com uma correlação de forças, ler o processo histórico e sociopolítico, acho que dessa maneira, pensando os diversos atores que estão em jogo, que estavam em jogo ali, né? É, a gente antes falou dos protestos, do papel da grande mídia, do papel, mas a gente aqui tem que pensar também do papel do agronegócio, o papel das bancadas do boi, da bala, da Bíblia. Essas sim pariram Bolsonaro. Não foi em junho de 2013 que pariu o Bolsonaro. Que pariu o Bolsonaro foi essa grande articulação da elite brasileira, que não teve nenhum problema que um cara desse tipo pudesse ser o porta-voz mais adiante, né, de um projeto que pudesse ser vencedor, desde que contemplasse os interesses deles, né? Agora, uma coisa que estava muito forte ali em 2013 já, que acho que continuou depois, mas que ali a gente já via, e acho que isso se inscreve muito naquilo que se apontou, né, que havia um rechaço à política tradicional, né, É. ao novo que ficou velho, né, parece até coisa de música do Uhum. Belchior, né, isso aqui do novo que ficou velho, né, É. e o novo sempre vem, é isso que eu estou lembrando aqui do Belchior. Mas havia um sentimento antipartido, né, muito forte. Eu me lembro de manifestações em mais de um lugar do país em que as pessoas que apareciam com as bandeiras de partidos eram rapidamente rechaçadas por alguns que estavam ali presentes. Uma coisa muito marcante para mim, eu lembro que naquela época mesmo eu fui tentar fazer uma apresentação disso para uns colegas aqui na América Latina, e lembro que usei esse slide ali ainda no calor da hora, em junho de 2013, que era um slide de uma foto de um pessoal com uma faixa escrita Meu partido é meu país. Né? E Uhum. pouco tempo depois, acabou virando o lema de uma camiseta. Era uma faixa amarela e veio depois a camiseta amarela Meu partido é o Brasil, que até Bolsonaro e família andaram usando. Né? É, é interessante porque, de novo, parece que essas coisas meio que se interpenetram ali. De um lado, um rechaço à política tradicional no sentido mais estrito. E aí, claro, pega de roldão não só o PT, mas, como você bem colocou, os partidos da centro-direita tradicional, PSDB, né, para pegar aqui um exemplo. Mas Uhum. parece que junto com isso vem um sentimento antipartidário mais generalizado, né? Ao ponto de que até o pessoal do PSOL começa a ser atacado também ao levar lá a bandeira do partido, né? Uhum. Como é que se enxerga nesse processo esse fenômeno específico, né? Esse rechaço aos partidos políticos, já que eles são a forma mais fundamental, né, de funcionamento de uma democracia eleitoral, de uma Uhum. democracia pluripartidária e tal. Uhum. Eu acho que de fato tinha uma aversão, uma crítica muito forte aos partidos políticos que era parte de uma leitura, acho que mais geral, né, de uma aversão aos atores políticos estabelecidos e às formas políticas, não só forma partido, mas a gente pensa inclusive a forma movimento social tradicional, a forma sindicato, ou seja, a forma de agregação das coletividades, enquanto formas políticas de agregação das coletividades, né? Então, acho que esse é outro elemento interessante, porque não é específico de junho, ele é um outro elemento que aparece nesses outros protestos da indignação pelo mundo inteiro. Tanto é que, e se a gente pensar em outros lugares do mundo onde uma das saídas pós ciclo de protestos foi, bom, já que a gente tem uma crítica tão grande aos partidos e não queremos os partidos que estão aí, ou essa forma de pensar os partidos, partido descolado da sociedade, partidos muito hierárquicos, partidos que, pela sua estrutura, inclusive os partidos de esquerda, que, enfim, podem ter sido partidos de massa, ou podem ter sido partidos com outro projeto político, são muito parecidos na sua dinâmica de um pragmatismo político, de um jogo político, etc. Bom, criemos novos partidos. Isso é interessante porque na última década a gente teve um certo experimentalismo político pelo mundo de criação, de tentativa de criação de novas formas de partido. Talvez não tenham funcionado também, provavelmente não tenham funcionado. Mas a gente pensar o caso da Espanha. O pós-15M, de alguma maneira, permitiu o surgimento do Podemos, mas também de uma série de pequenos partidos, podemos dizer,
e instrumentos políticos mais locais que fizeram o diagnóstico seguinte: bom, se uma das grandes críticas aos partidos que o 15M estava fazendo na Espanha era que os partidos têm Era esse 15M por causa da data, 15 de maio? da data, da 15 de maio, que o 15M criticava era, bom, os partidos são estruturas tão grandes, tão burocráticas, tão engessadas, porque são gigantes, então estão desconectados da população. Então começaram a criar partidos locais, partidos para disputar as eleições municipais, uma espécie de volta. Você lembra porque você estudou o PP nos anos 90? 80. Essa 80, né? Essa ideia do partido, da atuação municipal, local dos partidos Uhum. políticos como algo central, não o nacional. Então, começaram, isso aí pipocou no mundo inteiro, pipocou em muitos lugares, de maneira muito interessante. O Podemos era a expressão nacional e tínhamos vários partidos políticos. Bom, com o quê? Com os grupos de bairro, com os comitês, com forma de organização territorial, com tentativas de construção de uma certa capilaridade da vida política para além da estrutura partidária. E tudo isso, bom, se tentou fazer, por exemplo, nesse caso. A gente pode pensar desdobramentos distintos no Chile, na Colômbia, tiveram, vamos dizer assim, suas próprias jornadas um pouco depois das nossas. O Chile no final de 19, Colômbia com seus dois grandes pares nacionais. E por que que o Petro chegou ao governo? Ele não tinha partido para isso, criaram uma coisa nova, que era uma coalizão distinta. Ele falou, bom, vamos criar uma coisa aqui, uma forma política que não seja partido, mas que seja uma coalizão de diferentes atores que possam, de alguma maneira, canalizar essa energia social que estava nas ruas, que está nos territórios, e construíram isso. Uma O espécie de Frente Frente Amplo. Amplo 2.0, né? Estou comparando com a É, Uruguaia, por isso que eu estou pensando nisso. no caso do Chile, criaram de fato o Frente Amplo, né? Uhum. Assim chamado, é o Frente Amplo mesmo. No caso Da da Colômbia. Colômbia, foi uma coalizão mais ampla, que de alguma maneira a gente pode pensar que também foi o que aconteceu na Grécia com o Siriza, com a tentativa do Siriza. Enfim, então surgiram coisas. No Brasil não surgiu um debate sobre forma partido, de fato, ou sobre uma tentativa de repensar isso nesses termos, né? E me parece que o que isso mostra é algo muito importante, porque junho de 2013, para mim, também um dos grandes sintomas de junho de 2013 é o problema da mediação entre o social e o político, entre a sociedade e a política. E como os partidos, como entes, atores que fazem esse elo, né, de fato, não estavam respondendo bem, não estão respondendo bem, né? Então, aparecem essas oportunidades, promessas populistas de, bom, já vamos fazer diretamente com as massas, vamos construir outra forma de comunicação, não precisamos do partido tradicional, né? O grande líder vai resolver com seus filhos, não sei o quê. Enfim, não é uma reinvenção do partido político, não é uma reoxigenação do partido político, são outras derivas, que é a antítese, talvez, ao exemplo que eu estava mencionando, dessas iniciativas coletivas que tentaram repensar o partido, que é a saída populista. Esse foi outro tipo de saída que aconteceu em vários lugares do mundo, e a gente sofreu com isso no Brasil, me parece, com o caso do Bolsonaro, que em alguma medida surfou nisso, né? Mas eu acho que esse elemento da discussão, para mim, não está resolvido ainda, que é o elemento do distanciamento e do problema da mediação entre o social e o político. Assim. Como a gente reconecta a sociedade e a política, o político e o social e o político, né? Porque os partidos, por exemplo, perderam, me parece, o protagonismo em algo fundamental que tinham antes, que é a formação, de fato, militante, a sociabilidade militante, política. Nas pesquisas que nós fizemos sobre junho de 2013 e pós-junho de 2013, pensando o porquê as pessoas passavam a participar não só dos protestos, mas de movimentos sociais, né, e como faziam isso, as pessoas não entravam na militância, os jovens ativistas no Brasil na última década não entram, na maioria dos casos, na militância pelo partido político. Eles entram na militância por redes de afinidade, por grupos de amigos, por pequenos coletivos, pela família. Mas aquelas instâncias mais clássicas de mediação, partido, sindicato, foram perdendo muito nesse contexto de mudanças também muito fortes da nossa sociedade, né? Mais individualização, de mais digitalização, de uma dinâmica de certa aceleração do tempo que nós estamos vivendo de maneira brutal nos últimos anos. Então, todos esses elementos
Eu acho que são importantes, repensar um pouco o que significa identidade hoje, identidade militante, por exemplo, é algo fundamental, né? Ou seja, a identidade de um militante no partido, hoje ela é posta em xeque muitas vezes quando, por exemplo, nas nossas pesquisas, a gente é, tem acompanhado, né, diferentes trajetórias de ativistas, de militantes, e o que acontece é uma tendência a uma espécie de identidade multirreferencial, de plurimilitância, que pode até militar no partido, mas isso não é o prioritário. O prioritário é uma causa, é transitar. Então, mudou também a própria dimensão subjetiva do que é um militante, do que é a forma de militar hoje, né? Então, todos esses, eu acho que são elementos que junho de 2013, de alguma maneira, coloca para cima para a gente pensar, e eu acho que a gente não explorou suficientemente bem, no sentido acadêmico, talvez um pouco, mas no sentido estritamente político, da disputa política, eu acho que pouco, assim, porque os últimos 10 anos no Brasil, mais que repensar essas possibilidades da política no sentido transformador, o que boa parte dos partidos foram fazendo foram se fechar em si mesmo e tentar sobreviver à luta diária da vida política, né? É interessante, na época, você que está no IESP deve talvez lembrar muito melhor do que eu queria que você colocasse um pouco na perspectiva dessa Uhum, tua análise toda e das avaliações que você está também apontando como problemáticas, né? Como talvez equivocado sobre 2013. Eu me lembro de uma uhum. avaliação muito dura feita pelo Vanderlei Guilherme dos Santos naquele momento, né? Ali no calor da hora, falando, ó, isso aí vai dar ruim. Você se lembra um pouco dessa leitura do Vanderlei? No que Claro, eu ele estava lembro, enxergando tanto eu tão, não, tão, tão problemático? Que o Vanderlei é não sempre só, bom trazer de volta para a conversa, né? claro, não só lembro, como eu lembro perfeitamente de um debate que nós dois participamos no, no teatro. Qual é o nome? Teatro Grande, ali no Leblon, Uhum. fugiu o nome agora. Estava lotado, 400 pessoas, final de junho, todo mundo querendo ouvir, saber coisas Entender, sobre né? junho, entender aquilo lá. E tinha sido um debate organizado pelo Saturnino Braga, e no Teatro Casa Grande. E estávamos lá, o Vanderlei e eu, com posições diametralmente opostas, ele olhando para essa dimensão já, ele apontando um pouco para essa tese do junho mas como um germe que estava potenciando a direita, a elitização, e eu estava tentando olhar para junho de 2013 a partir dessa chave da explosão social, de uma heterogeneidade, de algo que abria o cenário no Brasil e que, de fato, não tá, para mim, não, assim, continuo pensando isso, não estava dado os rumos de nada ali naquele momento, assim, né? E eu acho que eu bem, lembro bem daquele debate com o Vanderlei, aliás, porque eu dizia, Vanderlei, o problema dessa tua leitura é porque ela é um pouco míope, assim, ele ficou meio puto e tal. Ele é míope em muitos sentidos, assim. Ela primeiro ela tem uma miopia temporal, porque a miopia temporal era o quê? O argumento de dizer, bom, toda esse rapaziada que está aí na rua não sabem como fazem protestos, não sabem como fazer manifestações. Nós que vivemos o golpe, nós que vivemos a ditadura, né, e tal, sabemos como organizar. Isso não era só o Vanderlei que estava dizendo. Quem estava dizendo isso era o MST também, eram muitos movimentos sociais que, de fato, quando olharam para as ruas ali, em 2013, não se reconheciam nas ruas. É quase aquele dilema de falar, bom, olha, nós queremos que a sociedade, queremos que o povo saia às ruas, mas quando o povo saia às ruas, mas não era exatamente isso que nós queríamos, né? Então, um pouco essa ideia, mas sobretudo uma forma de minimizar ou de infantilizar junho, com uma postura enfim, que coloca, digamos, num certo patamar as lutas que seriam importantes, né, históricas, etc., mas que não entende, de fato, o que são essas reconfigurações do ativismo e o que estava acontecendo ali. Também era problemático, eu acho, certas narrativas de um mito fundacional ali em junho de 2013, como se tudo tivesse começando ali. Claro, não era nada daquilo, né? Nem tanto ao mar, Jovens nem tanto à terra, né? tantos ativistas, que estamos começando a grande, não sei. Não, não é isso, né? Tem um processo prévio, tem muita acumulatividade. Mas aí eu acho que faltava o quê? O que faltou ali
e esse era um ponto que depois a gente chegou a um acordo nesse debate com o Vanderlei, era, olha, falta aqui um debate intergeracional, falta um debate sobre como pensar as diferenças entre culturas militantes distintas, como pensar a memória histórica das lutas sociais, e como a gente pensa um outro tipo eu acho que de miopia, que estava muito posta ali na leitura dele, eu acho, e do debate hoje, que é uma miopia mais da política e do visível, que limita a política somente à sua dimensão institucional, somente digamos, ao embate institucional, e aquilo que a gente vê, aquilo que está nas ruas. E junho de 2013 não foram só protestos nas ruas. Junho de 2013, para mim, foi também um termômetro da sociedade que, de alguma maneira, está associada a uma série de reconfigurações mais subterrâneas da sociedade brasileira, para bem e para mal. Isso é importante, assim, para bem porque eu acho que tem uma certa reconfiguração de subjetividade, de redes submersas, que, enfim, que de alguma maneira estavam, de fato, pensando outras formas de democratização da vida política, mas também para mal porque essas mesmas redes submersas, essas mesmas subjetividades também estavam há anos atrás, antes de 2013, se reconfigurando pela religião, por elementos culturais, por trabalhos de fato militantes também nos territórios, né, de grupos conservadores, e todo esse deslocamento mais subterrâneo, eu acho que nós não fomos capazes de ver e de acompanhar de maneira satisfatória, e acabamos olhando para junho de 2013 só na superfície do iceberg, quando, na verdade, junho de 2013 era um sintoma, um termômetro de mal-estar, mas também de um deslocamento de subjetividade da população brasileira, que estavam ali em alguma medida, né? E eu acho que isso, sim, é um tema importante, porque não podemos ler a política simplesmente a partir desse viés, assim, né? Acho que a gente tem que tentar ler um pouco também esses deslocamentos mais amplos no tempo dos sentidos mesmo, do lado cognitivo, né, assim, da política. Agora eu sei porque que o Vanderlei ficou bravo com você. Não era miopia, era presbiopia, né? Era a dificuldade de ver o que estava perto demais, né? Acho que Estava era perto essa a demais, questão. talvez fosse isso. Era o É. diagnóstico. Agora, Mas enfim, é uma brincadeira, porque esse debate foi um não, debate eu sei. bem no calor, assim, do tal, e depois eu escrevi um artigo sobre isso, que o Christian publicou naquela revista que ele edita lá da Inteligência. Inteligência, um artigo que saiu ainda em 2013, no qual eu colocava todos esses argumentos lá, mas, claro, enfim, era um debate no calor ali, e depois eu acho que ele próprio, embora manteve um pouco essa posição, trouxe leituras mais nuançadas sobre o processo posterior mesmo, né? Hum. Agora, será que esse ciclo de 2013 ele se encerrou? Né? Uma leitura, enfim, que eu me arriscaria a fazer. Será que daria para dizer que talvez ele tenha se encerrado em janeiro de 2023? E aí eu estou pensando, vamos dizer, no que talvez possa ter sido um canto de cisne de forças que não emergiram em 2013, mas aproveitaram a brecha, né, ou a janela Uhum. aberta, como você bem colocou, e que deram talvez seu canto de cisne ali na intentona do 8 de janeiro, ou você tem uma outra leitura? Ainda estamos em aberto nesse processo. Eu acho que a gente ainda está num momento meio um pouco de transição, se a gente pensar um ciclo político mais amplo, né? Porque, de fato, toda essa crise da nova república, que começa, cara, a se instalar de maneira muito, muito forte desde então, ela o que faz é, tudo bem, aparecem ou emergem esses atores mais reacionários, na direita mais radical, né, que não estavam ali, de fato, não tinha esse protagonismo na força, no período prévio, tenta destruir, de fato, boa parte das conquistas e dos consensos, que de alguma maneira nós tínhamos no Brasil, que eram importantes, em termos, consensos mínimos, que eram compartilhados ali entre centro-direita, centro-esquerda, agenda enfim, agenda de direitos, uma agenda de governabilidade, de respeito da separação de poderes, uma agenda de alguma maneira também de combate à fome como um horizonte que eu acho que foi forte na nova república. Isso, independente do tom político, da tonalidade política
nos anos 90, 2000, obviamente havia diferenças, mas haviam certos consensos, assim, linhas vermelhas que, bom, que não se ultrapassavam. Isso foi ultrapassado, né? Acontece que, ao mesmo tempo, os atores, digamos, que foram protagonistas da Nova República continuam aí, não morreram. Envelheceram, mudaram, se transmutaram. Então, acho que a gente está entrando num outro momento que é difícil ainda de decifrar por isso, né? Porque é uma espécie, eu acho que ainda de consequência desse momento, talvez, se a gente fizer uma leitura mais pessimista, talvez de uma certa agonia da Nova República, é, mas não uma reconstituição daquilo, mas também não a emergência de algo totalmente novo, porque não se abriu algo totalmente novo com tendência hegemônica, não temos isso, né? Então acho que a gente ainda está nesse momento um pouco de transição, de resistências, de tentativa de alguma maneira de repensar, e seria importante aproveitar o debate sobre de 2013 para isso. Em vez de da gente ficar na defensiva, em vez da gente ficar numa lógica de colocar culpa, em vez da gente ficar numa lógica de pensar o que poderíamos ter feito, eu acho que é cada vez mais importante a gente jogar digamos, nosso olhar político para a criatividade, para a imaginação política, para a gente poder pensar agendas de médio e longo prazo, para poder reimaginar futuros, para a gente poder aproveitar que saímos, é verdade, desse cenário, enfim, de genocídio, ecocídio, de barbárie total dos últimos 4 anos. Ainda estamos num cenário muito turbulento, muito instável, mas que a gente deveria tomar a dianteira, digamos assim, da proatividade das agendas políticas e da imaginação política, mesmo sendo difícil, né? Eu acho que a gente está parte dessa dificuldade, é, claro, tem a ver com o que a gente está. Acho que a gente está vivendo um momento ainda de incerteza, de transição de ciclo, porque o que nós temos é um cenário talvez de um governo Lula sem lulismo e de um bolsonarismo sem Bolsonaro. Então a gente tem o Lula e tem o governo PT, mas é um governo um Lula que não consegue e nem vai conseguir reeditar o lulismo, entendido por aquela forma, né, de consenso de governo que existia, tal como o André Singer definiu lá atrás. Isso eu acho que não está posto, porque não há condições de possibilidade de reeditar os pactos do lulismo. E Bolsonaro, como figura individual, não, acho que já não vai ter uma preponderância tão forte, mas o bolsonarismo está aí. E temos toda essa agenda no Congresso, toda essa agenda que ainda é uma agenda de criminalização do movimento. A gente está com a CPI do MST agora, né? A gente está com um momento ainda de criminalização de ativistas, de assassinatos, de militantes em vários lugares do Brasil. Enfim, é um momento muito incerto, muito instável, mas eu acho que o grande desafio que nós temos é pensar cenários de transição. E talvez o espírito de junho, que de alguma maneira ficou de fato embaixo do tapete nos últimos anos e embaixo da discussão pública, mas que não desapareceu de alguns atores mais locais, que trabalham nos territórios, etc., deveria ser resgatado nesse sentido, né? Num sentido de pensar, de imaginar, que mundo queremos, que Brasil queremos, de voltar a pensar dessa maneira, e abrir de fato, uma agenda política de transição séria no sentido democrático, de transição ecológica, de transição comunicativa, de transições que permitam a gente colocar um cenário de médio e longo prazo e o que nós temos que fazer nesses próximos anos para chegar nisso, mesmo com as contradições do presente. E esse espírito, só para fechar, como é que você definiria ele de forma relativamente sintética? Em que sentido? Esse espírito de junho, que você diz aí que ficou, digamos, submerso, mas que pode ser recuperado. Como é que a gente definiria esse espírito de junho? É um espírito de quê? De contestação da mesmice? O que seria isso exatamente? Eu acho que é um espírito de indignação e ao mesmo tempo de abertura do futuro.
de indignação no sentido de não acomodação, a gente não se acomodar com o que temos, né? Então, nesse sentido, é contestação, sim, mas é uma indignação com o que está dado, que não tem por que ser destituinte, pode ser instituinte, né? E, ao mesmo tempo, de abertura do futuro. Acho que junho foi isso também, né? Uma tentativa de abrir o nosso futuro, que depois o futuro e como as coisas aconteceram não foram para o rumo que a gente queria, isso é outra conversa. Mas acho que tem um pouco essa ideia de que estamos travados, né? Travados, às vezes, quando a gente está travado na polarização, estamos travados numa dinâmica política que não funciona, que não permite a gente avançar em agenda. Como a gente reabre o futuro? Como a gente pensa em uma reconstrução de horizontes utópicos práticos, concretos, que não seja aquela coisa de uma utopia longínqua, etc., mas como a gente pode reabilitar a política, de alguma maneira, nesse sentido. Acho que isso estava posto em junho, né? E isso eu acho que só pode ser feito com muita generosidade, com muita escuta ativa, com muita abertura ao diálogo e com proatividade, né? Muito bom. Breno, brigadíssimo por essa conversa. Muito Obrigado boa, você. muito boa, muito instigante e, enfim, tira a gente um pouco, às vezes, de certas leituras rápidas, né, que a gente tende a fazer sobre um fenômeno que é super complexo, né, que é isso do que foi, do que continuou sendo, né, do que, enfim, ainda implica, né, esse movimento de 10 anos atrás, mas que, enfim, como você bem coloca, acho que não parou, né, há 10 anos atrás. Não. Agora, eu te devolvo então a palavra aí para você, enfim, se ainda tem algum ponto que você acha que porventura a gente deveria ainda ter tocado e acabou não passando por ele, para que você possa trazer e fazer as suas amarrações finais, por favor. Não, só te agradecer o espaço, o debate, a possibilidade da gente conversar com calma, tranquilidade, com leituras um pouco mais complexas sobre o que foi junho e o cenário da política brasileira, né? Obrigado, Cláudio, um prazer estar contigo e poder dialogar com você. Eu que agradeço, Breno. Bem, então, feito aqui o agradecimento ao Breno, eu quero também, como sempre faço aqui no fechamento, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja aí no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas de áudio, e, claro, também agradecer e convidar as demais pessoas, agradecer a todo mundo que tem contribuído aqui com o projeto do canal, pelo meio que for, pode ser aquele meio muito pontual ali, que pode ser feito esporadicamente, do botãozinho do Valeu Demais, aquele botão do coraçãozinho que fica embaixo do vídeo do YouTube, que permite uma contribuição pontual, do valor que a pessoa achar que deve. Pode ser também se tornando membro do Clube dos Canais, ao se inscrever no canal, é a mesma coisa que seguir o canal, né, e que permite uma contribuição periódica, da mesma forma fazendo uma assinatura simbólica num outro instrumento, que é o site do benfeitoria.com, que é um site de financiamento coletivo que tem lá a possibilidade dessa assinatura simbólica. Para isso é só ir no endereço lá, benfeitoria.com/apoio fora da política não há salvação, tudo junto. Ou ainda até para quem tem feito também dessa maneira, a quem agradeço muitíssimo, fazer um Pix para o canal, e a chave Pix do Fora da Política Não Há Salvação é contato@fora da política não há salvação.info, que é também, claro, o e-mail de contato, contato@fora da política não há salvação.info. Bem, então, feito aqui o meu comercial, eu agradeço ao Breno, agradeço a todo mundo e me despeço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.